O governo de Donald Trump é o governo da imagem da besta, promovendo a falsa liberdade religiosa com as igrejas. No dia 2 de junho de 2020, ele fez o decreto internacional para todos os países do mundo promover essa falsa liberdade religiosa. E Deus revelou que essa falsa liberdade religiosa é a imagem da besta, o decreto dominical. Então, o governo de Donald Trump é o governo da imagem da besta dos Estados Unidos da América do Norte para finalizar os últimos eventos da história deste mundo. Chegou o período da imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. E pela essa falsa liberdade religiosa, o Estado, pela influência das igrejas, matarão o povo de Deus, que darão o último aviso de misericórdia. O governo de Donald Trump nos Estados Unidos cumpre-se exatamente a profecia, a segunda besta, Estados Unidos da América do Norte. Faz uma imagem para a primeira besta, o qual é o líder da Igreja Católica. Agora, a imagem da besta matará meus irmãos, acusando-os de intolerantes religiosos e de racistas religiosos. E os meus irmãos serão mortos, matados pelo sistema da imagem da besta, promovendo a falsa liberdade religiosa no Estado. Morrerão pela vista do mundo como se forem monstros. Então completará os números dos santos. Então chegará o tempo de Deus requerer vingança contra a besta e contra a sua imagem. A mensagem desta manhã sobre os últimos acontecimentos da história deste mundo. Trata-se da profecia de Apocalipse, capítulo 13, do verso 14 ao verso 15, que se trata que a segunda besta faz uma imagem para a primeira besta e faz com que esta imagem fala e seja todos mortos aqueles que não adorarem a imagem da besta. O tema da pregação desta manhã é sobre a imagem da besta de Apocalipse, capítulo 13, do verso 14 ao verso 15. Nesta manhã vocês vão saber, vocês vendedores, vocês clientes, vocês que estão ouvindo esta mensagem nesta manhã, vocês vão saber o que é a imagem da besta de Apocalipse, capítulo 13. A imagem da besta é uma cópia da besta, uma repetição do que a besta fez na Idade Média. E o que foi que a besta fez na Idade Média? A besta, ela colocou suas leis no
do Estado, no poder civil. E na Idade Média, a besta, através do Estado, do ano 538 até o ano de 1798, ela matou mais de 100 milhões de protestantes que não aceitavam os seus dogmas. Essa foi a obra da besta, a Igreja Católica, através do Estado, matou mais de 100 milhões de crentes, porque os crentes não aceitaram as suas heresias. E a imagem da besta é uma cópia do que ela fez no passado. A imagem da besta para agora, no tempo presente que se segue para o futuro. E quem é este sistema, a imagem da besta? A Bíblia declara que o sistema da besta é o catolicismo. E o sistema da imagem da besta é os protestantes apostatados, ou seja, as igrejas evangélicas, as igrejas protestantes apostatados com apostasias, com heresias, unidas elas com o sistema católico, unidas elas com o Estado, com o Ministério Público Federal. É isso, uma imagem da besta, uma repetição do que a besta fez. A besta foi um sistema assassino do passado. A imagem da besta é também um sistema assassino agora do tempo presente e do tempo futuro. A Igreja Católica, através do Estado, é uma igreja assassina. Ela própria dos seus porões das suas igrejas, pelo o tribunal chamado Inquisição, matou os santos do Altíssimo, matou os meus irmãos torturados, cortando os meus irmãos com serrote ao meio, arrancando as unhas dos meus irmãos. Eram as mais terríveis torturas. A Igreja Católica ela fez através do Estado, matando os santos do Altíssimo. E o que é a imagem da besta? É uma repetição dessas torturas e assassinatos que as igrejas protestantes vão fazer através do poder civil, através do Estado, através do Ministério Público Federal de todos os países. E como elas vão fazer isso? Foi da mesma forma que a Igreja Católica fez, as igrejas evangélicas farão. E como foi que a Igreja Católica conseguiu isso? Como é que foi que ela conquistou a mente de todo mundo para isso? Foi quando, após a morte dos apóstolos, a igreja primitiva uniu com Constantino para fazer a primeira lei falsa de liberdade religiosa. Aí que a igreja unida com o Estado, unida com Constantino, fez essa matança através do Estado, que foi do ano 538 até o ano de 1798. Foi pela falsa liberdade religiosa que Constantino, unido com a igreja, promovera. Foi que a Igreja Católica se tornou a pior instituição assassina do mundo. Foi promovendo a liberdade religiosa, a falsa de Constantino, o imperador assassino que matou seu próprio filho. E é assim que as igrejas protestantes apostatadas
que são as igrejas evangélicas apostatadas, unidas com o Estado, através da falsa liberdade religiosa, que elas, através do Estado, matarão o povo de Deus nesses últimos dias. A besta, na Idade Média, matou meus irmãos, acusando-os de herege. E os meus irmãos morreram como os monstros para a vista do mundo. Agora, a imagem da besta matará meus irmãos, acusando-os de intolerantes religiosos e de racistas religiosos. E os meus irmãos serão mortos, matados pelo sistema da imagem da besta, promovendo a falsa liberdade religiosa no Estado. Morrerão pela vista do mundo como se forem monstros. Então completará os números dos santos. Então chegará o tempo de Deus requerer vingança contra a besta e contra a sua imagem. O governo de Donald Trump nos Estados Unidos cumpre-se exatamente a profecia, a segunda besta, Estados Unidos da América do Norte. Faz uma imagem para a primeira besta, o qual é o líder da Igreja Católica. A primeira besta está recebendo homenagem. Mais do que isso, o poder que ela perdeu na Idade Média, no ano 1798, está recebendo de volta pelo os Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos fez a imagem para o papado, fez a imagem para o catolicismo, fez a imagem para o homem do Vaticano, Francisco, fez uma imagem, o qual é o escritório de fé da Casa Branca, promovendo a falsa liberdade religiosa. E todas as igrejas estão unidas com os Estados Unidos da América do Norte, promovendo a imagem da besta, o qual é a falsa liberdade religiosa. A igreja da profecia, como é a igreja adventista do sétimo dia, ela está também unida com Donald Trump. Ela está sentada na cadeira da ONU, promovendo a falsa liberdade religiosa. Ela está na cadeira da Casa Branca, promovendo a falsa liberdade religiosa. Da ONU para a Casa Branca, da Casa Branca para os países do mundo, promovendo a falsa liberdade religiosa. A Igreja Católica, ela se embriagou com o sangue dos santos na Idade Média, ao matar mais de 100 milhões do povo de Deus na Idade Média. Agora será a vez do protestante apostatado. Agora será a vez da imagem da besta. E a igreja que está no comando, posto pela Igreja Católica, na ONU e na Casa Branca, no sistema da imagem da besta, é a Igreja
Adventista do sétimo dia. Assim como a igreja primitiva, as igrejas dos apóstolos se apostataram e se tornaram o sistema da besta, a igreja adventista do sétimo dia se apostataram e se tornaram o sistema da imagem da besta. E assim como teve o remanescente da igreja primitiva, assim também tem o remanescente da igreja adventista do sétimo dia, o qual é a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas. A igreja assassina do passado foi a igreja católica. E agora a igreja assassina principal é a igreja adventista do sétimo dia. Porque essas leis de falsas liberdades religiosas que está em todos os países do mundo, foi a igreja adventista, assentada na cadeira da ONU, colocou em todos os países. A nova prostituta dos últimos dias é a liderança rejeitada da igreja adventista do sétimo dia. Ela será, como já está atuando, a igreja assassina do tempo presente e do tempo futuro. Porque a culpa dessas leis de perseguição que está no Estado foi a igreja adventista colocou no mundo, através da ONU, pela falsa liberdade religiosa. Todos os decretos dominicais para as pessoas guardar o domingo, o qual é o sinal da besta, é através dessas leis de falsas de liberdade religiosa que as igrejas adventistas colocou na ONU, na Casa Branca, nos Estados Unidos, em todos os países do mundo. Mas Deus levantou a nova liderança da igreja adventista do sétimo dia, fora dos templos adventistas, para pregar e desmascarar o que vocês ouviram nesta manhã. Desmascarar o sistema da imagem da besta, a falsa liberdade religiosa. E desmascarar quem é a besta, é o líder da igreja católica. E desmascarar qual é o sinal da besta, é o decreto dominical para as pessoas guardar o domingo. E revelar para todos que o dia do Senhor é o sábado do sétimo dia da semana. O sábado é o selo do Deus vivo. O domingo é o selo da besta. Meus queridos amigos, amigas, nós viemos aqui, mas antes de tudo vamos nos saudarmos. Muito bom dia a todos. Então nós estamos aqui, viemos falar um pouco a palavra de Deus. Temos uma profecia muito importante para os nossos dias. Há uma profecia revelada na palavra de Deus, que esta profecia não foi anunciada, mas foi revelada pelos nossos patriarcas e a todos os profetas. E foi revelado esta mensagem, mas porém não foi anunciado. Mas nós estamos no período que esta verdade revelada pelos patriarcas e profetas, agora chegou o tempo de ser anunciado. É uma mensagem muito importante para o nosso tempo. E isto trata-se da incorporação de Cristo. Está chegando o período da incorporação de Cristo. Então venham só comigo na palavra de Deus, em Romanos capítulo 11, o verso 15, ali tem uma passagem que nos diz: se a rejeição de Israel
trouxe uma salvação para o mundo. E ainda no verso 25 também fala as mesmas palavras. Que, irmãos, não quero que sejais ignorantes a respeito ao segredo. Qual é o segredo? O segredo é a incorporação de Cristo. Porque se pela rejeição de Israel veio a salvação para o mundo, então uma grande salvação para o mundo. Irmãos, nós estamos neste período em que virá o libertador, e o libertador virá de Sião, e assim todo Israel será salvo, todo Israel será salvo. E o libertador que virá de Sião está tratando da incorporação de Cristo na palavra de Deus. Então, se o libertador virá de Sião, é de que tribo ele virá? De que linhagem ele virá, o libertador? Então vejam na palavra de Deus, em Gênesis 49. Então, Gênesis 49, o verso 9, fala da encarnação, quando Cristo encarnou-se na linhagem de Judá. Cristo encarnou-se na linhagem de Judá. E nós sabemos quando Cristo nasceu, entrou no útero da Virgem Maria e ele nasceu. Quando nasceu, 100% foi divino e 100% foi humano. Então isto ocorreu o processo da encarnação, quando Cristo, Jesus, abandonou o céu e veio aqui na terra para nos salvar de todos os nossos pecados. E assim nós agora estamos no período da incorporação de Cristo. A incorporação de Cristo trata-se da vida de Cristo espiritual. É por isso que agora, no período da incorporação de Cristo, em Romanos capítulo 11, verso 25 a 26, diz que o libertador virá de Sião, e assim todo Israel será salvo. E assim, o libertador, ele virá na linhagem de Dan. É na linhagem de Dan que virá o libertador. Então, amados amigos, queridos irmãos, está chegando o período. Então, em Gênesis 49, verso 16 a 17, está nos dizer a palavra de Deus. Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, como uma víbora que morde os calcanhares do cavalo e faz cair sobre o seu cavaleiro por detrás. Então vejam que agora o libertador, sabemos que o libertador virá na linhagem de Dan, para libertar o povo de Deus na grande apostasia que nós estamos vivendo. Pois nós estamos vivendo no período da